Saudações, pessoal. Bom, retornando aqui a mais um vídeo sobre a linguagem C, hoje eu vou abordar um tema aqui que é sobre como realizar inputs via teclado. Assim a gente tem uma maior interatividade com o nosso código. Antes disso, deixa eu esclarecer uma coisa aqui. Afinal, o que é uma variável? Uma variável, ela representa o endereço de memória do computador. Como assim, Samuel? Eu vou declarar uma variável aqui, no tipo inteiro, valor 10, e vou pedir para imprimir para mim o valor dessa variável. E também, eu vou pedir para imprimir também o endereço de memória dessa variável. Antes disso, deixa eu esclarecer mais uma coisa aqui. Por que eu não estou utilizando caracteres com acentuação? Isso aqui, que eu vou explicar agora, não vale para usuários do sistema Unix, Mac ou Linux, mas sim para aqueles que estão utilizando o Windows. Se alguém já tentou declarar um caractere que contém acentuação e se deparou que ele imprimiu no terminal, no console, algum caractere estranho, diferente, isso vale porque o prompt de comando, o CMD do Windows, ele leva como base a tabela ASCII americana, a paginação americana, que vai do caractere do 0 até o 127. Então é necessário ir nas configurações do Windows e alterar para o padrão brasileiro, ou o padrão da língua portuguesa, que é do 0 até o 255. Então, aqui eu vou me basear com caracteres sem acentuação para deixar o povo que está programando no Windows um pouco mais familiarizado. Também recomendo que utilize mais o padrão do inglês mesmo. Então, afinal, grandes sistemas de grandes ports, as variáveis são todas declaradas no padrão do inglês. Bom, continuando. Também tem uma outra opção também, que no sistema aqui, quando o código é executado, também pode forçar o console, quem preferir também, pode realizar uma pesquisa de como forçar o console na hora que o programa é executado, ele forçar a troca da paginação. Então ele também pode fazer isso. Bom, continuando aqui, eu vou também pedir para imprimir para mim o endereço de memória da variável var. Qual que é o endereço de memória que ela está representando do computador? Bom, agora eu vou aqui compilar e também vou pedir para executar. E aqui a gente pode verificar que ele me trouxe o valor, que eu declarei aqui valor 10, e o endereço de memória da minha máquina, que essa variável aqui está representando. Sempre que eu for executar meu programa novamente, ele sempre altera o endereço de memória. Ele libera a memória, executa o programa, libera a memória, depois que eu for executar, ele se aloca em um outro endereço de memória. Assim que chega no final, ele libera a memória de novo. Bom, também tem um e-comercial, que eu passei aqui na frente. O e-comercial, nessa situação aqui, que eu vou abordar agora, por enquanto, o e-comercial ele se trata como se fosse um endereço de memória. Ele representa o endereço de memória daquela variável. Então ele vai sempre retornar para mim um endereço de memória. Mais adiante, a gente vai entender operadores de condição, que é o e. Porém, existe um operador também, quem já deve ter realizado algumas pesquisas, se deparou, que existe operadores chamado bitwise, que são operadores do tipo AND, OR e o NOT. E esses operadores, eles são escritos assim. São para testar binários. Então, o AND, ele testa o binário. O OR, ele meio que soma um binário com o outro, ele junta um binário com o outro. E o NOT, ele reverte aquele binário. Mais à frente, eu vou demonstrar também um pouco mais sobre incrementação de bits também, que é decrementação e incrementação. Eu vou apresentar isso. Mas assim, quem fez alguma pesquisa também sobre esses operadores e também e talvez esteja se confundindo um pouco, nossa, o que é isso, como que é isso? Mais à frente ao curso, mais adiante a gente vai apresentar um pouco sobre isso. Mas aqui eu tento esclarecer ao máximo quem realiza pesquisas e para esclarecer as dúvidas também de quem teve. Afinal, eu tive bastante na época também, quando estive aprendendo a linguagem C. Lembrando aqui, tinha comentado sobre endereço de memória. Então aqui o e-comercial na frente da variável, ela me retorna sempre o endereço de memória que ela está sendo representada. Qual que é o endereço de memória que ela está representando, né? Existe aqui uma função, agora, na linguagem C, que é o scanf. O scanner format, que é o scanf, que é esse aqui. O scanf é necessário que a gente passe qual é a máscara daquela respectiva variável que a gente tem que alocar. Então, para inteiros, porcentagem i. E ao lado é necessário que a gente passe o endereço de memória daquela variável. Como que a gente faz isso? E-comercial var.
Aqui, quando a gente não utiliza um e-comercial, a gente está trabalhando com o valor que ela está mantendo, que aquela variável está mantendo esse valor, ela está armazenando. Porém, o scanf ele não quer esse valor, ele quer diretamente o endereço de memória para que ele possa gravar naquele endereço de memória. Então ele quer acessar diretamente aquele endereço para gravar diretamente qual que é a variável, o que a gente deseja, o input que sai do teclado que a gente deseja que seja armazenado naquele endereço de memória. Então é necessário passar o e-comercial. Aqui eu vou mostrar aqui como que funciona. Vou criar mais um printf aqui. Vou colocar aqui embaixo aqui. Vou transformar que isso aqui vai ser o novo. É o novo endereço de memória. Primeiro ele vai imprimir para mim o valor. Aí depois eu vou digitar. Então eu vou até colocar aqui na frente, ó. Poderia fazer algum input. Aí eu vou digitar, ele vai pegar esse valor, vai gravar naquele endereço de memória, assim alterando o valor que foi declarado aqui, que é o 10. Então ele vai alterar esse valor, que é o 10. E assim a gente pode verificar que depois ele vai imprimir o valor que a gente digitou aqui no input do teclado. Então eu vou compilar aqui novamente. Ctrl C. Alt. Beleza, vou fazer um input. Agora eu vou digitar o valor 21. Ele foi lá, acessou aquele endereço de memória, trocou a variável, o valor que estava sendo armazenado aqui no endereço de memória, e assim ele imprimiu para mim um novo valor. Então ele realizou essa troca. Assim a gente pode aqui agora praticar aqui um pouquinho, brincar aqui um pouquinho. Eu vou fazer um programinha aqui, ó. Eu vou declarar int idade. Aqui é float salário. E aqui é char dígito. Aqui eu vou realizar um printf. Poderia me informar a sua idade? Beleza. Scanf. Porcentagem i, porque se trata de um inteiro. E endereço de memória da variável idade. Aqui, ó, printf. Poderia me informar o seu salário? E aqui, ó, scanf. A máscara, que é do tipo float, então porcentagem f, e o endereço de memória da variável float, da variável salário, né, do tipo float. Então printf. Poderia me informar algum dígito? E aqui eu posso passar um scan aqui novamente. Lá. Porcentagem c, porque se trata de um caractere, apenas um. Então a gente passa aqui endereço de memória do dígito. Então a gente compila aqui e executa. 21. É mentira, tá? Mas beleza, chegou num ponto aqui que eu queria comentar. Primeiro eu realizei um input, né? Pediu para me informar a minha idade, eu informei. Depois o salário, que é mentira, mas mesmo assim eu informei. E assim, quando ele perguntou, poderia me informar algum dígito? Ele não esperou eu informar e assim ele já finalizou o programa. Por que disso? Quando a gente realiza inputs via teclado, existe um lugar ali na máquina que é chamado de buffer temporário. Então, quando a gente realiza inputs de caracteres, ele vai armazenando nesse buffer. Porém, como a linguagem C é muito rápida, o sistema operacional não consegue liberar esse buffer a tempo. Ele não consegue limpar esse buffer a tempo. Então, é necessário a gente fazer o que aqui? Quando eu pressionei o Enter ele é o equivale ao return, né? Ele é o equivale ao /n, que é o que? Pule uma linha. Então aqui, ele informou para ele um /n, que é o último caractere que eu digitei. Então ele não liberou, ele não limpou esse caractere do buffer. Então ele acabou utilizando ele para gravar no porcentagem C, que é o que está aqui, ó. Em programas pequenos, a gente pode jogar esse caractere para um espaço vazio, um espaço nulo. Assim a gente pode dar um espaço aqui, ó, entre as aspas duplas, a gente pode colocar um espaço e assim digitar o porcentagem C. Bom, povo, hoje o dia está muito legal porque a máquina do nada desligou aqui. Mas bom, vamos retornar lá de novo. Em programas pequenos, como eu estava explicando, aqui ó, a gente pode colocar como um espaço. A gente joga esse caractere para nulo. Bom, então, executando aqui novamente, ó. Formar aqui,
idade, ó. E agora ele liberou aquele buffer, ele jogou o último caractere para nulo. Então ele acabou realizando a liberação desse buffer. Bom, porém, caso a gente não tenha que ficar o tempo todo, quando a gente for entrar em comentar um pouco sobre strings, pra gente não ter que ficar o tempo todo, ter que ficar formatando o scanf, a gente pode fazer o quê? Aqui eu vou apresentar uma função, vou construir uma função igual, isso aqui é uma função, certo? A função principal, e eu vou construir uma função aqui, que ela vai liberar esse buffer. Então, vou abrir aqui, ó, void flush buffer, construindo essa minha função. E aqui, futuramente eu vou apresentar um pouco mais sobre do while, for, goto, laço de repetição. Então aqui eu aconselho a todos que copiem isso aqui e depois do scanf apresente essa função. Eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, aqui eu vou declarar um laço de repetição. GetChar, que é uma função que ela pega os caracteres. Então ela vai pegar algum caractere e vai, como eu não estou alocando ela, não estou retornando ela para nenhuma outra variável, então ela vai pegar e vai armazenar em um lixo temporário. Tem que ser diferente, então esse caractere que ela vai pegar tem que ser diferente de /n, e também o getChar precisa ser diferente de -1, que é até o final desse buffer. Pode passar aqui como -1 ou EOF, end of file, que é uma macro, que também é a mesma coisa, ela representa -1. Então aqui a gente pode passar -1. Caso vocês acabem declarando essa função, ela aqui embaixo do programa main, é necessário que informe pelo menos esse parâmetro dela antes do programa main aqui, ó. Porque o compilador ele vai ler o programa de cima para baixo. Então é necessário que tudo que seja informado antes da função principal, que é a main, que é essa daqui. Bom, aí retornando aqui, depois de realizar o scanf, a gente sempre chama essa função. Então é flush. Flush buffer. Flush também é uma outra função, mas é mais para usuários que utilizam o Windows. Porém, aconselho que crie uma função preparada apenas para isso. Então a gente pode vir aqui, ó, flush, e executando. A gente pode executar aqui, ó, declarar a minha idade, salário aqui, olha lá, um dígito dele. Beleza. Bom, agora para a gente ter total certeza que ele está armazenando, aqui eu vou declarar idade como 0, aqui como 0.0, e aqui eu vou declarar como caractere nulo. A gente vai entender isso aqui um pouco mais quando eu abordar um pouco mais sobre strings, que vai ser no próximo vídeo, que eu vou apresentar um pouco mais sobre vetores. Se der tempo, aí eu já vou introduzir um pouco mais sobre strings. Bom, aí aqui agora eu vou realizar a impressão dos valores que as variáveis estão armazenando. Então eu vou dizer aqui, ó, você declarou sua idade como porcentagem i, uma linha, e aqui eu vou digitar a variável idade. Retornando aqui, mesma coisa. Vou declarar as três aqui. Você declarou seu salário como F, e aqui eu vou querer que ele formate para mim 3 casas após o ponto. Então, ponto 3. E aqui, salário, tem que me retornar. E aqui, você declarou seu dígito como, então aqui, ó, porcentagem C, e aqui, dígito. Então, novamente, C, main, vírgula, ponto, barra, out. Vamos lá. Fortemente sua idade, um salário e um dígito. Eu quero o L. E ele imprimiu para mim, ó. Agora a variável foi armazenada os valores que eu digitei no input do teclado. Bom, eu recomendo a todos que pratiquem exercícios também sobre os fundamentos que eu estou passando aqui. Afinal, eu tive muito problema também no começo, como experiência minha.
Então, nesse vídeo a gente aprendeu um pouco mais sobre como realizar inputs via teclado utilizando a função scanf. No próximo vídeo eu vou apresentar sobre vetores. É muito bom que daqui em diante a gente entende um pouco mais sobre o que significa endereços de memória, que é esse E comercial. Futuramente eu vou apresentar um pouco mais sobre ponteiros, memória dinâmica, alocação de memória dinâmica e estática, e assim isso aqui vai ficar um pouco mais claro pra gente. Então agradeço a todos, se gostarem se inscreve, dê um like aí para ajudar, dar uma fortalecida aqui no canal, e Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado.